Já foi um ensaio. Bom, galera, hoje no Papo de Mobi eu tenho a alegria de entrevistar o Edivaldo Potuski, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida há 6, 7 anos atrás. Impossível a vida que o Edivaldo e a Mari passam que não faça uma diferença. Não deu uma conversão de caminho, uma decisão. E foi num curso que eu conheci, um curso de coach na época, que foram 4 finais de semana, 4 finais de semana. Foram 4 finais de semana que foi de muita integração, porque a turma era muito boa. E foi lá que eu decidi abrir a Casa Rosa, né? Lá que eu decidi, eu já tinha um escritório, eu já estava no ramo, mas foi lá que deu aquele pontapé da coragem. É agora, né? E também naquela época eu precisava de alguns conselhos, eu precisava de alguém que me apontasse o caminho, que me dissesse onde comprar placa, que me dissesse algumas questões. E o Edivaldo, na Impéria, né, prontamente me recebeu e compartilhou, sabe, algumas dicas, me apontou o caminho. Isso não é comum no mercado, isso não é comum. Então, quase emocionada e muito grata e muito honrada hoje, depois de 6 anos quase de Casa Rosa, à frente desse programa chamado Papo de Mobi, que é um canal de corretor para corretor. Eu tenho a alegria de estar aqui no teu espaço. A Império cresceu, hein, viu? Aqui agora tem construtora, tudo. Verdade. Gente, por que eu tô aqui? Porque nesses 6 anos que eu tô no mercado, eu vi muita construtora quebrar, eu vi imobiliárias fecharem, e o Edivaldo cresceu. Qual que é o segredo? Mas antes, conta um pouquinho da tua história, Edivaldo, para as pessoas, porque se deixar eu vou ficar falando demais aqui, né? Fala um pouquinho de você para a galera. Muito bem. Te apresenta aí. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Estou feliz pelo convite e de ouvir agora. Fiquei mais feliz ainda. E que bom que, de alguma forma, a gente possa interferir positivamente ou inspirar de alguma forma as pessoas, porque eu acredito que o nosso trabalho é inspirar, é realizar sonhos. Então, de qualquer forma que estivermos realizando sonhos, certamente nos deixa mais felizes e todo corretor acredito que sente isso. Sim. E o corretor talvez que não sente é porque talvez esteja no local errado. Não seja corretor, né? E esteja fazendo a corretagem como um bico. Porque depois quando você entra mesmo e leva aquilo a sério, sim, a gente trabalha para levar dinheiro para casa, mas a inspiração maior é essa alegria que tu vê no olho das pessoas comprando. E o principal objetivo é quando você não coloca o dinheiro como principal objetivo, e sim o serviço que você presta para o mercado, para a sociedade, para o universo, eu costumo dizer para os nossos corretores, o dinheiro ele é simplesmente uma consequência disso. Nós ganhamos dinheiro pelo serviço que nós prestamos ao nosso cliente. E quanto mais nós levarmos a sério isso e fizermos o nosso trabalho focado no nosso objetivo maior, o grande objetivo de vida, e se está dentro do grande objetivo de vida o ajudar pessoas, certamente a gente vai mais longe. E a gente começa a perceber agora, né? Você mencionou, nós crescemos. E nós crescemos bastante na pandemia, que é um momento que muitas empresas tiveram essas dificuldades. E uma cidade pequena. Pequena, né? Nós estamos em Garibaldi, são 36 mil habitantes. Isso, bem informada. Sim. São 36 mil habitantes e a gente vê vocês crescendo, né? Isso é muito legal e sempre com o mesmo... eu tenho a oportunidade de voltar aqui, Edivaldo, e você com o mesmo carisma. Com a mesma recepção. Eu me senti bem recebida, bem acolhida novamente. Que legal. E eu acredito que é assim que os clientes de você se sentem. A forma você mencionou qual é o segredo. Eu debato muito isso com a Mari através dos nossos projetos. É lindo, eles trabalham entre casal, gente. Nós trabalhamos entre casal. Casa unida cresce, né? Isso, e a gente fala muito sobre isso. O que vai trazer o resultado? Às vezes nós ficamos pensando que o resultado nós precisamos
fazer algo fora de série, fora do comum, algo extraordinário. E, na verdade, o resultado ele vem quando nós temos a clareza, no meu ponto de vista, a gente percebe por nós, pela nossa história... A gente vê o resultado de vocês. Que a clareza de objetivo e a persistência, fazer e fazer e fazer novamente, isso vai fazendo com que você chegue mais próximo do seu objetivo. Mas para isso, no meu ponto de vista, nós precisamos ter clareza do que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, automaticamente tudo que eu fizer ao longo do meu dia, ao longo dos meus meses, ao longo dos meus anos, eles vão nos direcionar para o objetivo e aí nós crescemos. Vejo que um dos maiores problemas das pessoas que não consegue o resultado é que desiste muito fácil. Às vezes está no caminho certo, é uma ideia incrível. Eu conheço algumas pessoas nesse sentido. Muitas ideias incríveis, mas quando começou a dar certo, ou quando encontrou a primeira dificuldade, desiste. Ou eu vejo também isso, Edivaldo, às vezes trocam os seus focos por prazeres imediatos. Sim. Ah, só hoje eu vou ficar. Mas amanhã também. Ah, só hoje eu não vou ligar. Sabe, trocam o principal objetivo em várias áreas da vida, né? Isso. Porque não tem o principal objetivo. Até porque não tem a clareza, não sabe o que se quer chegar. E então, vejo as pessoas se trocando por pouco, muitas vezes. Eu costumo fazer uma comparação de um caçador indo caçar. Caçar javali, por exemplo. Já caçou javali? Não, não cacei javali, mas eu dei o exemplo do javali porque em alguns locais, em alguns momentos, é permitida a caça de javalis, para não dar qualquer outro exemplo. Mas o caçador que vai caçar, se ele não sabe o que ele vai caçar qualquer coisa. Ou nada. Ou nada. Então, porque se eu vou caçar javali, o meu foco está no javali. E a mesma questão da meta, do sucesso, do resultado. Como que eu vou querer ter sucesso se eu não sei o que é o sucesso para mim? É como ir caçar e não saber o que está caçando. E o sucesso é diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa é diferente. Então, hoje a gente trabalha muito a questão de sucesso, resultado, mas eu vejo que é importante nós sabermos o que é sucesso. Porque tem pessoas que medem o sucesso por quantidade de dinheiro que conquistam, outras pessoas é o reconhecimento na área de atuação, outras pessoas vendem tudo ou doam parte da sua fortuna em prol de um grande objetivo, da caridade. Então, cada um vê o sucesso de uma forma. Então, eu tenho que saber o que é sucesso para mim. O que eu quero? A primeira dica para alinhar as metas é saber o que é sucesso para você. O que eu quero. O que eu quero. O que eu quero. Por isso que eu falo muito, e você mencionou do coach, porque quem faz coach, quem tem um coach acompanhando, que faz esse trabalho, normalmente acaba alavancando e tendo um sucesso maior. Porque a ferramenta do coach, a primeira coisa que ela vai trabalhar é definição de objetivo. Você vai saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, onde eu quero chegar é o meu objetivo. E descobrindo isso, fica muito mais fácil fazer esse trabalho. E aí eu vou encurtar o caminho, porque se eu não sei onde eu quero ir, eu começo a dar voltas, eu começo a ir a um lugar, não é, vejo que não é, vou para outro, vejo que não é, vou para outro, vejo que não é. E no final das contas o tempo passa e não se consegue os resultados. E existem poucas pessoas compartilhando na área definida do corretor mesmo, né? O que tem que se fazer todos os dias para ter sucesso nessa profissão. Né? E às vezes não é, como eu falei no início, às vezes não são coisas extraordinárias, é fazer o que é preciso ser feito. Eu costumo falar para a minha equipe, toda segunda-feira de manhã nós fechamos as portas da Kratos e da Impéria e nós reunimos toda a equipe e nós trabalhamos, discutimos, tomamos café junto e discutimos. Como é o momento de todos
nos encontrarmos ao mesmo tempo e podermos fazer uma avaliação da semana e também projetar a próxima semana. Então, é um momento onde discutimos esses assuntos. E uma das coisas que eu falo muito para os corretores é preciso entender a lei das médias. Se eu estiver falando com vendas, é preciso entender a lei das médias. O que é a lei das médias? O que é a lei das médias? É eu ter clareza e saber quantas pessoas eu preciso, quantos leads eu preciso gerar para desses leads eu agendar tantas visitas aos imóveis. Dessas visitas que eu agendei, quantas fazem proposta? E dessas propostas feitas, quantas fecham a venda? Então eu preciso ter a minha média. Se eu sei que eu tenho que ter 200 leads para gerar 20 visitas, para dessas 20 visitas eu ter 10 propostas e dessas 10 propostas eu fechar 5, essa é a minha média. Eu preciso ter essa clareza. Então, para fazer uma venda, se eu preciso ter 100 leads para mostrar para 10 pessoas agendarem a visita, dessas 10 pessoas que agendarem a visita, 2 fazem propostas, dessas 2 propostas eu faço uma venda, eu sei que a minha média de vendas é 1%. Ou seja, para cada venda eu preciso ter 100 leads que agendem 10 visitas, que façam 5 propostas e aí eu vou fechar uma venda. Porque às vezes o corretor chega no final do mês e se frustra. Sim. Porque não atingiu o resultado. Mas ele não sabe qual é a média dele. Porque talvez ele falou com 99 pessoas, gerou 99 leads, apresentou para 9 pessoas, fez 4 propostas e não fechou a venda. Porque talvez esse próximo lead seria a que iria fazer a visita, a que iria fazer a proposta e queria fechar a venda. Então é importante saber o que eu quero. E a lei das médias também nos ajuda a melhorar. Se eu sei que estou recebendo 100 leads e não estou, ou estou agendando 10 visitas, eu posso melhorar essa minha média. Talvez de 100 leads eu vou crescer para 12, vou fazer um trabalho para melhorar a minha habilidade para chegar em 12 visitas. Eu tenho um conhecido que falou uma vez que aquilo que ele não tinha habilidade, ele vencia com números. Sim. Enquanto você não tem a habilidade para fechar com 50 leads, por exemplo, faça 100. Isso, exatamente. Né? O que você não tem habilidade, vença com números. Isso. Até ir desenvolvendo essa habilidade e fechando mais negócios com menos trabalho. Exato. Mas para isso nós precisamos da conversa do início, precisamos saber o que fazer e ter a disciplina de fazer e analisar os dados, porque não adianta nós fazermos tudo isso e nós não analisarmos os relatórios, não analisarmos os dados ou não guardarmos esses dados. E quem faz isso? É o próprio corretor? Vocês também fazem com eles? Quem faz isso? Porque há uma autorresponsabilidade do corretor também saber o seu próprio número, não esperar tudo do gestor. Isso, é que com o corretor é um trabalho que ele é um pouco mais específico para o gestor da imobiliária, porque hoje, pensando na imobiliária, na Impéria Imóveis, nós temos um CRM onde todos os leads, a maioria dos leads são gerados pelo sistema de marketing, né? pela Impéria, e o corretor continua fazendo o trabalho dele, gerando os leads dele, que o corretor também faz isso. Mas hoje o nosso sistema permite nós sabermos quantos leads foi gerado pela imobiliária, quantos leads foi gerado pelo corretor, porque o corretor também alimenta o sistema com os leads dele. Com as indicações. E o gestor da imobiliária, ele sabe quantos leads são da imobiliária, quantos leads são do corretor. E nós trabalhamos o funil de vendas, então nós sabemos que de tantos leads gerados, tantos mantiveram a conversa, tantos agendaram a visita, tantos foram fazer a visita no imóvel, fizeram a proposta e quantas vendas fecharam. Então hoje o CRM nos apresenta isso. Mas é um trabalho com os corretores que no início não foi fácil. Nós precisávamos repetir isso todos os dias. Toda reunião precisava repetir. Porque cadastra o lead que você capta. Então, quando eles criou esse hábito de fazer, o corretor vendeu mais.
A imobiliária automaticamente vendeu mais E a gente todos sabe saíram mais onde satisfeitos. investir mais também, né? Exato, você sabe onde investir. Eu tive a sorte de ter esse hábito na imobiliária de todo mundo cadastrar, em função de que é uma forma de proteger o próprio cliente do corretor, da confiança que o corretor tem, né? Isso. E aí coloca ali, então, se você cadastrou aquele cliente, automaticamente, se ele entrar na imobiliária por outro veículo, ele cai para o corretor que cadastrou. Isso é um benefício para o corretor. E para nós, se conseguiu mensurar da onde vinha, porque veículo de captação, Facebook, Instagram, enfim, portal, qual portal, para poder a imobiliária saber aonde realmente investir. E é muito interessante porque a Império Imóveis, nós atendemos aqui a região da Serra, nós tínhamos Garibaldi, nós tínhamos em Carlos Barbosa, unidade, e tínhamos em Bento. Por que tínhamos? Porque nós, analisando depois de levar muito a sério essas informações, levantar os dados, nós percebemos que não era necessário nós termos 3 unidades. Não era necessário. Porque a maior parte das vendas, 90% das vendas, eram feitas por contatos que vinha da internet. E normalmente, e o nosso corretor está preparado para ir até o cliente e atender o cliente da melhor forma possível, onde ele estiver, não necessariamente trazer ele até nós, nós percebemos que poderíamos fechar. Fechamos uma unidade, fechamos a unidade de Bento e continuamos vendendo. Fechamos a de Carlos Barbosa e continuamos vendendo e mais, nós aumentamos o faturamento depois que fechamos. Por quê? Concentramos mais. Eu consegui trabalhar mais de perto com o corretor, conseguimos tirar dúvidas mais rapidamente e, como você disse, Miriane, nós investimos mais onde dava mais resultado. E corta os investimentos que só sai dinheiro e não traz resultados. Então, muito interessante essa questão dos dados. Eu acredito que o momento, o mercado é de dados. De dados, não é mais de achismo. Não, nós precisamos de dados, precisamos guardar essas informações, precisamos analisar essas informações e, através desta análise, desse entendimento, tomar as decisões. E um mercado que vocês trabalham, que teve muito, não sei se vocês continuam trabalhando, sei que continuam porque estão aqui, né, com a construtora também, né, que era esse mercado de casas. Dá certo, gente, tá aqui esse homem, né, de casas sendo construída. Vocês inicialmente começaram vendendo o terreno e intermediando a construção das casas, né? Isso. E hoje constroem as casas. Isso. Né? Tá certo? E é um mercado que muito corretor aí fora tem medo de trabalhar, porque realmente ele tem vários detalhes, várias curvas nessa venda, né? Isso. Que o corretor tem que estar preparado para direcionar o cliente. E aí eu queria que tu compartilhasse com a gente como é que surgiu esse processo, como é que vocês decidiram e como é que vem vindo esse processo. Então, há cerca de 8 anos atrás, a Caixa Econômica Federal, que era a maior financiadora e continua sendo na área imobiliária, com projetos principalmente ligados ao governo federal, dificultou um pouco a venda de terrenos, quando ela decidiu que só financiaria 50% do terreno na época. Então, e o mínimo, se eu não me engano, teria que ser 200 mil na época. Eu lembro dessa época. Então, o que aconteceu? Nós vendíamos terrenos nessa época, trabalhávamos forte com venda de terrenos e nós percebemos que o nosso negócio estava muito dificultado, porque se reduziu muito o percentual que a principal financeira financiava na época. Então, nós pensamos, o que nós vamos fazer para continuar vendendo terrenos? Fomos conversar com a correspondente bancária e disse, olha, vende o terreno e a construção. Foi aí que nós procuramos uma construtora, fechamos uma parceria onde a construtora pagava os honorários pela intermediação para a imobiliária e nós venderíamos o terreno mais a construção, que aí conseguia, na época, financiar até 90%. E usava fundo de garantia, usa o FGTS, normal. E aí começou a dar certo. E fomos, na época eu não era a Império, quando eu comecei, eu trabalhava numa outra imobiliária, e nós começamos a fazer e começou a vender muito.
começou a vender. Construir uma cidade praticamente, né? Vendemos muito na época, só que fomos fazendo esse trabalho. Depois eu abri a imobiliária logo em seguida e eu comecei a ter algumas dificuldades com essa construtora, porque ela começou a atrasar entregas, alguns detalhezinhos que era para ser feito de uma forma combinada com o cliente, na prática era feito de uma forma um pouquinho diferente. E o vendedor é que é cobrado nessas horas. O corretor sempre sobrava para a imobiliária, embora era só intermediação, o cliente sabia disso, mas quando dá o problema, o cliente ele volta na imobiliária, no corretor que fez o atendimento. Ele volta para reclamar pro corretor que fez o atendimento. Para o corretor e da imobiliária. E aí nós percebemos que se era para nós, e teve um momento que a construtora faliu, e eu tive que concluir obras dessa construtora para não deixar o problema para a imobiliária e o corretor e o cliente vir para a imobiliária. Então, na época, vendi um apartamento que eu tinha para concluir obras. E eu decidi que eu nunca mais iria deixar a responsabilidade do meu cliente, maior do meu cliente, nas mãos de terceiros. Principalmente no que se refere a financeiro. Por quê? A Miriane sabe, você sabe que nós trabalhamos, o corretor que estiver nos ouvindo sabe que o cliente, ele gasta o que ele tem e o que ele não tem para realizar o sonho. Ainda mais da casa. Porque ele busca o financiamento, né? Ainda mais da casa. Esse perfil que busca financiamento. É, o perfil que... Então, como que nós vamos pegar o maior sonho do meu cliente, como que nós vamos vender uma ideia para ele e depois nós deixar ele passar por essas dificuldades e às vezes frustrar e gastar o dinheiro da vida toda. E nós, corretores, você como imobiliária, nós estamos envolvidos emocionalmente com o cliente. O cliente está envolvido emocionalmente com a gente. E talvez para tal construtor ele seja mais um número, mas para nós não. Então você conseguir casar isso, ter na mão o que presta o serviço, a prestação de serviço com quem vende o serviço no mesmo lugar, se importando com aquele cliente, ele entra aqui e ele sai com o serviço, o pacote completo. E aí surgiu a Kratos, Empreendimentos e Negócios, que nós ficamos praticamente 1 ano e meio sem vender construção. Eu disse, antes eu vou criar uma estrutura, vou planejar esse negócio. Contratei um arquiteto que trabalhou, o Oscar Rezadori, que trabalhou a vida toda com execução de obras, inclusive ele é de Caxias do Sul, e contratei uma arquiteta para desenvolver os projetos, porque desenvolver os projetos não era o forte do Oscar, o forte do Oscar era a execução, é a execução. Contratei a arquiteta, o Oscar, e começamos, aí eu fiquei na parte administrativa. E o bacana que eu vi com vocês é que já ter um desenho de casa para apresentar para o cliente na mesa como corretor fazia uma grande diferença, que é o que eu falo que eu tenho dificuldade para trabalhar esse produto, por exemplo, porque até achar a construtora, daí ela leva lá, daí vai fazer. Se eu já tenho um desenho do projeto na mesa para apresentar, uma ideia de projeto para apresentar para o cliente final, eu já trabalho a emoção dele ali na hora. Sim, hoje e começamos dessa forma, levando muito a sério. Então eu fiquei na parte administrativa, fazendo compras, e o Oscar na execução, e a Sheila Capelari, que até hoje ela é responsável técnica dos nossos projetos, então na parte de projeto. E começamos a fazer. E começou a crescer, precisamos contratar mais pessoas, contratamos mais pessoas para me ajudar na parte na parte das compras, que precisava disso, na parte administrativa, na parte financeira. E hoje nós temos uma equipe bem legal, temos mais uma arquiteta. Como ser o líder de tudo isso? Como gerenciar tudo isso? Como é que faz? Aí, como o Edivaldo lida com isso tudo? É a equipe de corretores? É a equipe de construção? Sim, eu acredito que é fazenda. Não tem, como eu falei no início, não tem algo que é mirabolante, assim, algo incrível que se faça. É fazer
todos os dias o que é proposto, é saber onde se quer chegar. E você acorda todos os dias? Você é da equipe das 5 da manhã? Das 5 da manhã. Uau, tá. Outro da turma das 5. Sim, não, tem um ritual da manhã, tem todo o ritual da manhã. Tem, aí, ó, gente, um ritual da manhã. Vale a pena, dá resultado. Dá resultado. Dá resultado. Sem então dúvida. você é do time das 5 da manhã. Mas também sou do time que dorme a quantidade de horas necessárias. Não sou de dormir 2, 3 horas, porque já fiz esse teste e não funciona para mim. Então, mas de manhã é mais produtivo para mim. Você é do time que cuida da saúde. Sim, faço Então, meus exercícios. Porque alta performance, que de fato, para mim, alguém que administra construtora, equipe de imobiliária e tem resultados como você tem, é alta performance. Então, não tem como ter alta performance sem cuidar da saúde. Não, eu levo muito a sério isso. Então, tem Da um ritualzinho família, de manhã, ritualzinho. tem um ritualzinho, desde tomar água com limão, desde a meditação, a comida do café da manhã, os exercícios. Então, isso me faz bem. Sim. Então tem esse ritual, mas essa questão com a equipe, o primeiro ponto que eu vejo é as pessoas que trabalharem comigo, elas perceberem que o que nós estamos prometendo para o cliente é sério. Então hoje tenho essa impressão que nenhum corretor ou nenhum colaborador tem essa dúvida, porque é motivo de conversas muito frequentes. Toda semana nas nossas reuniões é batido nessa tecla. Nós precisamos entregar para o cliente o que ele vem comprar de nós. Não é fácil, principalmente na construção das casas, porque o relacionamento com o cliente é um relacionamento que nós levamos pelo menos 1 ano enquanto construção, porque desde que ele chega na imobiliária, o corretor atende, faz briefing, vem para projeto, desenvolve projeto, aprova financiamento, constrói, pelo menos relacionamento intenso durante 1 ano, pelo menos, dependendo do tamanho da casa. Se forem casas maiores, prazos maiores. Então é um desafio muito grande para nós e não é fácil porque cada cliente enxerga de uma forma, cada cliente enxerga os problemas de uma forma, o projeto de uma forma, os detalhes de obra de uma forma. Então, eu acho que é a parte mais difícil de lidar no meu ponto de vista. Mas eu percebo que a equipe toda, tendo clareza de que se lá na parede ficou uma fissura que não é para ficar, e eles sabem que se eu for lá fazer a vistoria final, não vou deixar passar, e eles entendem também que eles não vão deixar passar, porque é o nosso compromisso com o cliente. E aí nós temos mais vendas hoje de indicações de clientes. Sim, ficou bom a casa, daí vem a visita. Porque a gente se deu conta, sabe do que, Miriane? Muitas vendas são feitas na visita. Não, que quando nós entregamos uma casa para o nosso cliente, o que ele vai fazer nos primeiros dias depois que ele terminar de imobiliar a casa? Chamar os parentes. Chamar os amigos para um jantar, os parentes. E a gente sabe que nós somos a média das pessoas que nós convivemos a maior parte do tempo. Então, se esse meu cliente comprou uma casa, tem amigos dele que são semelhantes a ele, que são semelhantes à classe social, aos objetivos, à parte da família. Então, as chances de ter pessoas no círculo de influência dele que queiram construir é muito grande. Então, vem muitas indicações. Tem muitas indicações clientes. nesse momento, né? Que é o momento que o cliente está feliz e recebendo ali, desfrutando do que deu certo para ele. Daquele sonho. Realizado agora. E para o cliente final, o custo sai mais em conta também, porque ele está pagando na raiz o preço do metro quadrado, não tem, ele está pagando ali, né? Sim, direto para o prestador de serviço, né? Isso, estamos tendo, claro, uma dificuldade de mercado em função dos aumentos todos que tivemos no início da pandemia até agora. Teve materiais que subiu 300%, por exemplo. Meu Deus. Então, na composição de preços, muitas obras vendidas antes da pandemia, nós tivemos que repassar isso. Repassar não, porque a maioria dos nossos contratos são contratos por empreitada global. Então, entregamos todas as obras exatamente como o cliente contratou.
sem nada a menos, muitas vezes a mais para surpreender ele de alguma forma. Mas sentimos muito essa dificuldade de aumentos, porém a gente fez um estudo do que é mais viável, porque ao mesmo tempo que os materiais subiram e o preço da construção por metro quadrado subiu, nós tivemos o aumento dos imóveis prontos também. Porque Sim. o crédito foi facilitado e houve baixa na taxa de juros efetiva, então automaticamente, tendo mais crédito disponível, maior a procura e o preço subiu, lei da oferta e procura. Então nós tivemos muita procura durante a pandemia, o ano passado teve bastante procura, esse ano está sendo com maior procura ainda, estamos com mais obras. Ali nós temos o quadro que você viu com obras em andamento. Então estamos fazendo esse trabalho de forma bem intensa. Mas esse estudo mostrou que o cliente comprando o terreno e a construção, ele tem de 20% a 30% de economia em relação a comprar uma casa pronta. Sem contar que ele tem a casa novinha, com os acabamentos novos, posicionada no terreno exatamente onde ele quer, onde ele queria, com a escolha dos cômodos, como ele queria, então mais personalizada. E ainda tendo um preço final menor. Então vale a pena. Vale a pena. Muito a pena. 20% a 30%, dependendo do padrão de casa, dependendo da localização. Mas de 20% a 30% tranquilamente. Nossa, Edivaldo, que legal ver isso e que bom ver coisas boas e que bom ouvir coisas boas em um momento que a gente ouve falar de tanta coisa ruim aí fora, né? E a gente vê que existe um mercado que dá certo, que existe forma de fazer dar certo. O Edivaldo também tem cursos, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouco dos teus cursos que você dá aí com o pessoal. Eu vou deixar os contatos do Edivaldo aqui embaixo, tudo. Né? Tá aberto para conversar. Tu presta mentoria também, né? Sim, tem algumas empresas que eu trabalho com desenvolvimento de equipes, replicando um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui, né? Então são poucas empresas para dar conta, então uma vez por semana eu consigo fazer esse trabalho, então 2 a 3 empresas simultaneamente eu consigo fazer. E hoje eu tenho o Você no Comando. Replicando o que dá certo. Isso, o Você no Comando é um curso que nós trabalhamos muito essa questão da definição de objetivos, como definir as metas, trabalhamos a lei da atração, trabalhamos programação e reprogramação mental, trabalhamos um pouco de crenças, por que não se tem resultado, por que eu sou inteligente e esse era um incômodo meu, por que eu não tenho os resultados que eu desejo, se eu leio muito, se eu sou inteligente, se eu sei o que é para fazer. Então, o que fazer para vencer essas barreiras? Então, trabalhamos mais a questão de crenças limitantes, como vencer essas crenças. Vale muito a pena, porque se há Miriane 7 anos atrás já valeu a pena para mim, imagina agora que mais informações, mais conhecimento e realmente você aplicando, tá aqui uma pessoa que aplica o que ensina. Isso. Que é uma das coisas, tem muita gente que dá curso por aí que não tem esse, vamos dizer, esse músculo desenvolvido empresarial, dá curso de algo que não aplica. Isso. E desculpa, eu não consigo. Eu ouço assim, bonitinho, mas na hora de fazer, como é que é? Né? Vem fazer comigo aqui. A vontade que eu tenho de olhar isso. E realmente o Edivaldo faz. Então... porque exatamente. Então no curso nós vamos trabalhar como a pessoa vai vencer esses bloqueios, porque muitas vezes são bloqueios que a pessoa nem sabe. É uma programação mental criada que vem desde a infância. Eu tenho um curso que é Como Vencer o Medo e a Timidez e Falar em Público em 7 dias. Bom, esse aí se eu fizer não é o meu caso. E as pessoas, elas vão dizer, é possível vencer o medo e a timidez em 7 dias? E eu percebi, e foi criado esse curso justamente para que em 7 dias a pessoa mude a sua programação mental. Ela, mudando essa programação de medo, mudando essa programação que foi instalada desde antes de nascer, muitas vezes, desde a infância, e eu vou explicando isso no curso, em 7 dias a pessoa está ali gravando vídeo, falando em público e tendo um resultado diferente. Então, muitas vezes, não é algo mirabolante, são questões que nós já sabemos, mas por algum motivo não colocamos em prática.
E hoje o mundo tá muito direcionado a gente mostrar, falar em público, falar em vídeo. O mundo tá direcionado a se mostrar. As pessoas confiam na Impéria, mas elas compram de pessoas. De pessoas. E são pessoas que têm que se mostrar, que as pessoas têm que ver a cara delas. As pessoas não vê. Hoje a questão da marca é importante fortalecer a marca, mas por trás de qualquer marca sempre tem pessoas que estão trabalhando e mostrando a cara e se relacionando. As pessoas, os clientes não querem se relacionar com uma marca, eles querem se relacionar com uma pessoa exatamente como você disse. Então hoje eu não vejo forma de crescer, de expandir, sem desenvolver as habilidades de comunicação e estar ao falar em público, porque nós estamos frente à câmera, eu estou aqui conversando contigo e mais 2 pessoas do staff, mas as pessoas estão nos ouvindo e eu preciso me comunicar de alguma forma com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, hoje, se tiver um conselho, uma dica desenvolva as suas habilidades de falar em público. Vença esse medo, porque a tecnologia vai cobrar cada um. O mundo está girando através de vídeos e imagens, e cada vez vai crescer mais. Isso. Bom, Edivaldo, eu queria te agradecer muito por compartilhar o teu conhecimento com a gente, né? E queria que você se despedisse da galera aí, né? E despedisse aí e desse mais uma última dica, né? Porque esse homem é uma fonte de conhecimento, né? Me empolga um pouco, né? E acabo falando bastante. Mas primeiro eu quero te agradecer pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz, estou feliz por poder conversar contigo e também te dizer que eu acompanhei toda a tua trajetória ali do início, sei dos seus sonhos, lembro do seu primeiro 1 milhão que você vendeu em imóveis e lembro do sonho da Casa Rosa. O sonho da Casa Rosa continua. Você falava bem antes já tinha definido o nome e tudo antes de implantar. Então isso eu acompanhei e fico feliz mesmo de poder contribuir. E quero agradecer a todos que chegaram até o final dessa conversa conosco. É uma conversa que ficou longa um pouquinho, né? Ótima, da onde você estiver, da cidade que você estiver assistindo a gente. É uma conversa que ela contribuiu muito para todo o mercado. Para todo o mercado. Obrigado. Eu tenho certeza que você desmistificou muita coisa. Que legal. Que estava aí para muitos corretores. Eu espero e gestores, sim. Né? E a questão da última dica, eu vejo que não tem dica melhor do que fazer. Eu percebo, inclusive, na questão da gravação dos vídeos, fazer o story. Quando eu fazer o primeiro story, fazer a primeira live, eu não sei o que vai acontecer. E muitas vezes, por não saber o que vai acontecer, eu nunca faço. Ou seja, dar o primeiro passo sempre é o mais difícil. Depois que eu fiz a primeira, eu já sei, já descobri um pouquinho como fazer. E aí eu vou fazer a segunda vai ficar um pouquinho melhor do que a primeira naturalmente, porque eu já sei como fazer, eu já passei por essa experiência, eu gravei essa experiência na minha mente. A prática leva a excelência. Exato, então eu vou fazer a terceira, vai ficar um pouquinho melhor. Mas quando eu fizer a 100ª, eu já estou muito melhor do que a primeira, do que a segunda e do que a terceira. Então é fazer. Sair da teoria. Dar o primeiro passo. Eu digo que, eu costumo falar a frase que conhecimento é mais que ação é mais importante que conhecimento. E as pessoas dizem, Edivaldo, existe ação sem conhecimento? Mas é justamente para chamar atenção. Porque o conhecimento e a ação precisam andar juntos. Não adianta eu ter muito conhecimento e não agir. Que é o que acontece com muitas pessoas. Então, pegar o conhecimento que tem, criar um plano de ação, definir o objetivo, o principal objetivo de vida e seguir em frente, fazer. Isso vai trazer resultados inevitavelmente. Então, é isso. Obrigada. Gente, até o próximo Papo de Mob. Obrigado.